Olá, vou apresentar mais um trabalho de minha autoria, dessa vez intitulado O Aspecto Verbal em Kuikuro, uma análise. Este trabalho tem por objetivo verificar o comportamento da noção de aspecto verbal em Kuikuro, língua indígena da família Caribe. Tal análise é resultado de um trabalho desenvolvido durante o curso Prática de Análise de Dados Linguísticos, no qual tivemos a oportunidade de não só aprender a teoria, como também pô-la em prática. Primeiramente, apresentaremos um breve histórico da língua Kuikuro e de seu povo, uma vez que é importante para um pesquisador conhecer a comunidade em estudo. Em seguida, apresentaremos as teorias nas quais nos baseamos para a elaboração deste trabalho, seguidas da metodologia, parte na qual tratamos da elaboração do corpus e dos fatores controlados na elaboração deste. Partimos então para a análise dos dados, dividida em primeiro e segundo momentos. O primeiro momento diz respeito à nossa análise, feita em um primeiro contato com os dados, enquanto que o segundo momento está relacionado à nossa análise formulada após procurarmos outras análises. Por fim, apresentamos as considerações finais, seguidas das referências bibliográficas. A língua Kuikuro é uma língua da família Caribe, falada por um grupo de cerca de 500 pessoas no Alto Xingu, localizado ao norte de Mato Grosso. Nesta região, há também outros grupos falando línguas diferentes, sendo o Kuikuro a que possui a população mais numerosa. Os Kuikuro habitam hoje 3 aldeias: Ipatse, Ayucugi e Iaualapiti. Produtores dos famosos colares e cintos de caramujo, eles negociam tudo o que têm através de seu complexo e tradicional sistema de trocas e pagamentos do sistema alto-xinguano. Há cultivo de plantas, sobretudo de mandioca, representando 85 a 90% da alimentação. A língua Kuikuro é uma língua ergativa do ponto de vista da tipologia morfossintática. É uma língua minoritária de tradição oral e que sobrevive em um universo de muitas dificuldades de sua preservação. Nossa fundamentação teórica, primeira, a noção de aspecto. Uma das referências empregadas em nossa análise foi a classificação proposta por Conry, de 1976, segundo a qual as oposições aspectuais encontradas em muitas línguas poderiam ser sistematizadas da seguinte forma: a principal oposição seria entre perfectivo e imperfectivo. Este comportaria distinção entre habitual e contínuo, e este último abrangeria ainda a distinção entre progressivo e não progressivo. Para Conry, a noção de perfectividade deve ser vista como a expressão de uma ação completa, com início, meio e fim, observando-se que tal aspecto abrangeria os 3 estágios mencionados e não apenas a conclusão da ação, como por vezes é visto. A frase João cantou, por exemplo, figura a noção de perfectividade. Opondo-se a esta noção, encontra-se a noção de imperfectividade, que seria empregada em situações nas quais a ação não apresenta um fim explícito, podendo ser vista como um hábito, como em João cantava ou João canta sempre, ou vista de dentro da situação, dando-se ênfase ao desenvolvimento da ação, como em João está cantando, ou ainda João canta neste momento. Outra fundamentação teórica, os tipos verbais. No que tange a noção de tipos verbais, utilizamos a classificação de Wendler, 1967.
para quem os verbos são inicialmente dispostos entre aqueles que podem ser expressos no tempo progressivo e aqueles que não podem. Dentro do primeiro grupo se encaixam os verbos de processo com fim inerente, é o accomplishment, e de atividade, enquanto que no segundo grupo estão os verbos de evento instantâneo, ou seja, os achievement, e de estado. Faremos a seguir uma breve apresentação destes termos na teoria de Wendler. Em relação ao primeiro grupo, os verbos de processos com fim inerente precisam de um clímax que deve ser alcançado, ou seja, são verbos cuja ação procede em direção a um término e ocorre em um tempo definido. Já os verbos de atividade não sugerem um clímax e não precisam de um tempo definido. Ambos evocam a ideia de períodos de tempo. Com relação aos verbos que não apresentam tempo progressivo, estes não indicam processos ocorrendo em um período de tempo, mas sim processos ocorrendo em um determinado instante de tempo. Os verbos deste grupo, que se restringem a momentos singulares, indicando um ponto no tempo, são os verbos de eventos instantâneos que não podem ser predicados por um período de tempo. Os que envolvem instantes de tempo em sentido não definido e não singular são os verbos de estado, podendo ser predicados por um período de tempo. Em outras palavras, ambos os tipos se referem a instantes. Porém, um não pode ser ligado à noção de período de tempo e o outro pode. Esta classificação foi utilizada na preparação e elaboração de nossos dados da síntese da seguinte forma: selecionamos 2 verbos para cada tipo verbal, esperando verificar algum tipo de relação entre o aspecto em o cuicuro e o tipo verbal. No entanto, após nossa análise, percebemos que sua proposta não se aplica, sendo, portanto, não relevante para o nosso trabalho. Outro aspecto da fundamentação teórica que analisamos é a noção de aspecto em cuicuro. Como é possível verificar na língua cuicuro uma série única de pronominais com prefixos, verbos, nomes e posposições e argumentos em distribuição complementar com os SNs plenos, pode-se dizer que não há morfemas especificamente aspectuais nesta língua, conforme afirmam Maia, Franqueto, Leite, Soares e Vieira, 1998. O que ocorre é a utilização de morfemas nominais que carregam consigo cargas semânticas que contribuem com o significado do verbo. Para apontar o significado de um evento pontual, por exemplo, são utilizadas formas de tipo nominal, homomorfas, aos sufixos e que indicam a relação de posse. Para apontar o significado de um evento continuativo, é utilizado um sufixo que semanticamente significa processo visto em uma progressão ou continuação no tempo. De acordo com Santos, 2007, há 3 aspectos com flexão verbal no modo descritivo possíveis em cuicuro. Primeiro aspecto, o aspecto pontual, com sua alomorfia, que é usado para descrever uma ação ou evento como fato instantâneo ou como um ponto sem nenhuma extensão temporal inerente, no presente do evento, da fala, ou no passado, anterior ao evento da fala. Então, vamos ao outro aspecto. Segundo aspecto, é o aspecto continuativo, com sua alomorfia, e é usado para descrever uma ação ou evento como processo, com uma extensão temporal inerente no passado ou
como atividade em curso concomitante ao evento da fala. E o terceiro aspecto é o aspecto perfeito, com sua alomorfia, que denota uma ação ou evento que se completou e que produziu um estado definitivo ou resultativo. Então, a tabela abaixo, que eu coloquei do quadro, é do trabalho de Santos, 2007. Nesta tabela é possível visualizar as flexões aspectuais distribuídas conforme a classe morfológica da raiz. Segundo Santos, 2007, abre aspas, trata-se de uma propriedade arbitrária da raiz, uma propriedade puramente formal e que não indica nenhuma motivação semântica, nem tampouco qualquer condicionamento fonológico. Bom, a minha tabela aqui, a tabela que eu apresento, depois eu coloco lá na descrição do vídeo para vocês terem uma ideia, tá? Então, vamos à metodologia desse trabalho. O experimento consistiu na elicitação da tradução de 32 sentenças da língua portuguesa para a língua cuicuro. Então, nosso consultor foi um falante nativo de cuicuro, que também fala português, o professor Mutuá. Ao consultor era pedido para que falasse em cuicuro as frases que a pesquisadora dizia. Era pedido para que o consultor falasse a frase 2 vezes, a fim de que eventuais dúvidas pudessem ser sanadas. Todo o experimento foi registrado por um gravador digital. Na preparação do corpus, alguns fatores foram controlados, a saber, empregamos o mesmo número de frases, foram 8 frases, para cada grupo aspectual que investigávamos. O perfectivo, o imperfectivo habitual presente, o imperfectivo habitual passado, o imperfectivo contínuo progressivo e controlamos também o tipo de verbo empregado. Utilizamos 2 verbos de cada grupo, segundo a classificação proposta por Wendler, 1967. Os estados, atividades, processos com fim inerente e eventos instantâneos. A análise dos dados. O primeiro momento da análise, a partir da classificação proposta por Conry, 1976, elicitamos frases contendo verbos flexionados de modo a atenderem a alguns aspectos dessa classificação. Então, o exemplo, utilizando o verbo pisar, por exemplo, a seguir. O menino pisa em pedras. Habitual, presente, imperfectivo. Eu não vou falar aqui a língua cuicuro por não caber e pode gerar alguma confusão aí para alguns ouvintes, né, que estudam essa língua. Então, eu prefiro me deter apenas nos exemplos em português por ficar mais fácil de entendimento, ok? Mas eu vou deixar isso depois lá na descrição do vídeo para quem quiser acompanhar, tá? Segundo exemplo, o menino está pisando em pedras, é um contínuo imperfectivo. O menino pisou em pedras, é o perfectivo. O menino pisava em pedras, é o habitual passado imperfectivo. Então, em um primeiro momento, baseamos nossa análise na morfofonologia, comparando-os. Seguindo essa linha, os dados apresentam as seguintes características. Habitual presente. Então, a gente tem depois do elemento que é destacado e o elsewhere, ok? Então, os exemplos aqui, que na verdade é o 5º exemplo que eu apresento, a mãe conta uma história. O 6º exemplo, a mulher come frutas. O 7º, o homem vende peixe. O 8º, ele corre no mato. E o 9º, ela mata uma formiga. O continuativo agora, os exemplos. O homem está vendendo peixe. A mulher, outro exemplo, a mulher está comendo frutas. Outro, a moça está sabendo cantos. Outro, a mãe está contando uma história. Outro, ele está correndo no mato. E outro, ele está matando uma formiga.
O perfectivo agora, exemplos: a mãe contou uma história, a mulher comeu frutas, o homem vendeu peixe, ele correu no mato e ela matou uma formiga. O habitual passado, exemplos: a mãe contava uma história, a mulher comia frutas, o homem vendia peixe, ele corria no mato, ela matava uma formiga. Com base nesses dados, percebemos as supracitadas alomorfias na morfologia que representam os aspectos habitual presente, perfectivo e no aspecto continuativo, resultantes da palatalização. Entretanto, Santos 2007 afirma que o condicionamento fonológico não se sustenta diante de corpus plural e denso. Nosso ínfimo corpus não nos permite argumentar na mesma direção ou mesmo contra ela. O segundo momento, observamos agora as tabelas referentes aos aspectos habitual presente e ao perfectivo. Então, temos o habitual presente e o perfectivo e são tabelas aqui curtas, mas que depois eu coloco também lá na descrição do vídeo. De acordo com as tabelas acima, não há distinção entre esses dois aspectos. Assim, tendo em vista a língua cuicuro, deixaríamos na classificação de Conry uma lacuna, uma vez que o aspecto habitual poderia ser unido ao perfectivo. Entretanto, a manifestação de habitual não expressa em tempo presente, é expressa em tempo passado, como podemos ver em a mulher comia frutas. Então, sendo assim, com base em nosso corpus, podemos dizer que encontramos 3 grupos aspectuais em cuicuro. Primeiro, habitual presente, mais o perfectivo, que preferimos chamar de pontual. Segundo, continuativo e o terceiro, o habitual passado. Então, Santos 2007 afirma que o cuicuro apresenta 3 tipos de aspecto: pontual, continuativo e perfeito. Em nosso pequeno corpus, não encontramos o aspecto perfeito, entretanto, percebemos a presença de morfologia específica para as sentenças que estavam no aspecto habitual passado, formado por lu, quilu, não descrito pela autora. As nossas considerações finais. Diante das propostas previamente definidas para este trabalho, combinadas à posterior análise dos dados aos quais tivemos acesso, foi possível chegar a 3 principais conclusões. Retomamos cada uma delas nos seguintes parágrafos. Primeiramente, foi possível concluir que a classificação proposta por Conry com relação a aspecto verbal permanece produtiva. Entretanto, no que tange à língua cuicuro, ressalvas devem ser feitas com relação à noção de tempo, tendo em vista a não diferenciação morfofonêmica para frases que apresentam clara distinção semântica e consequente distinção morfofonêmica em português, como entre aspas, o menino pisa em pedras, isso é um habitual presente, e o menino pisou em pedras, perfectivo. A segunda conclusão a que podemos chegar se refere à importância de uma investigação mais aprofundada acerca do aspecto imperfectivo em cuicuro. Afinal, apesar da escassez de dados disponíveis para esse trabalho, foi possível detectar uma configuração distinta na tradução das sentenças tidas como imperfectivas em português, formado por liu, quiliu, o que poderia sugerir a existência de mais um aspecto verbal na língua cuicuro ainda não descrito na bibliografia especializada disponível. A terceira conclusão se refere ao aspecto perfeito, que não encontramos nos dados elicitados. A não realização do aspecto perfeito nas traduções de sentenças tidas como perfectivas em português causou uma certa surpresa, por ser um fato reconhecido pela bibliografia especializada. Todavia, alguns fatores nos levam a crer que a não constatação do aspecto perfeito descrito por Santos 2007 deve-se tanto ao número reduzido de dados que pode ser contribuído para tal resultado,
quanto à própria forma de coleta de dados, que, de acordo com os padrões qualitativos aceitos pela comunidade científica na área de linguística, não apresenta o contexto ideal de elicitação para resultados completamente confiáveis. Desta forma, reconhecemos a necessidade de um aprofundamento em nossa pesquisa. Precisamos refinar nossa análise, bem como aumentar nosso corpus, criando sondas que nos sirvam na investigação de itens já descritos, mas não foram encontrados em nossa análise. Parece-nos relevante também uma análise que leve em consideração a noção de tempo, uma vez que em nossa análise encontramos manifestações distintas para o mesmo aspecto em tempos diferentes. E chegamos ao final do nosso trabalho. Há algumas referências bibliográficas que podemos citar. Conry, 1976, Franqueto, 2007, Santos, 2007, Wendler, 1967. Ficamos por aqui.